Olá, queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia e nós estamos aqui reunidos para mais uma videoaula de Ciências Naturais. Em relação às bactérias, pessoal, as bactérias são organismos bastante simples, como eu já disse para vocês, porque elas são feitas de células procariontes, tá? Elas pertencem a um reino chamado de Monera. Existem vários formatos de bactérias, olha. Eu posso ter o coco, que lembra uma bolinha, tá? E esse coco ele pode ser uma bolinha individual ou ele pode se formar duplos diplococos. Não é uma bactéria, que são duas bactérias que ficaram juntas, formando colônias. Podem formar colônias grandonas, como os estafilococos, por exemplo, né? A sarcina, que são esses grupos aqui de 8, o tétrade, os streptococos, que formam como se fosse um colar de pérola. E aí eu tenho o bacilo, que é só um desse, ou streptobacillus, que são vários, como se fossem bastonetes, né? Parece um comprimidinho, um do lado do outro. Por isso que tem esse nome de bacilo, parece um bastonete. Elas podem ser flageladas, elas podem ter flagelo para locomoção, ou elas podem, né, ser um esporo, ou seja, ela não tem estrutura de locomoção. Elas podem ser espiraladas, o espirilo, por exemplo, como esse parece um chipzinho, né? Elas podem ter flagelo, como esse espirilo tem, ou espiroquetas, que lembram a minhoquinha, ou o caso do Vibrião cholerae, que é o que causa a bactéria causadora da cólera, né? Ela tem esse formato aqui, ó. Então, esse flagelo vai servir para que ela possa se locomover. Então, existem bactérias inertes, que ficam paradas, e existem aquelas que se locomovem. Então, elas podem nadar, elas podem ter cílios, tá? Voltando aqui, todo ser vivo tem uma importância. Qual a importância da bactéria, professora? Em primeiro lugar, decomposição. Elas vão atuar reciclando a matéria orgânica, destruindo, né, seres vivos que já perderam a vida, fazendo com que esses seres, essa matéria, esse fruto, esse vegetal, esse animal morto, se decomponha, se desintegre, voltando a ser átomos e moléculas no meio ambiente. Outra coisa, elas fazem fermentação. É o caso, por exemplo, de alguns queijos e derivados do leite que podem, né, sofrer fermentação por bactérias. As bactérias lactobacillus promovem a conversão do açúcar lactose em ácido lático, formando a coalha, por exemplo. As mulheres, por exemplo, eu disse que nós temos bastante bactérias, né? Um exemplo de bactérias benéficas para o nosso corpo. As mulheres no canal vaginal, elas possuem de forma natural lactobacilos. São bactérias que estão ali para proteger, são chamadas, fazem parte da flora vaginal, que estão ali para proteger de fungo. Um dos fungos é a candidíase. Quando essas mulheres abusam de sabonetes íntimos, abusam de calças apertadas, roupas quentes, a diferenciação de temperatura ou de acidez, né, que é o pH, a vagina é ácida por natureza. Se ela se torna básica, esses lactobacilos podem morrer. E os fungos vão aumentar a população, porque não tem ninguém para predar, né? Não tem ninguém para comer esses fungos. E aí eu posso sofrer com candidíase, por exemplo. Então, existe um equilíbrio dentro de nós. Nós podemos ser considerado um ecossistema. A vagina feminina, assim como a região do pênis, tem essas bactérias, esses fungos, né? E esses micro-organismos convivem de forma harmônica, de forma equilibrada. Porém, se por questões de excesso de higiene ou falta de higiene, eles podem entrar em desequilíbrio. Como assim, professor, excesso de higiene? Se você lava essa região genital, seja pênis ou vagina, muitas vezes por dia, esse sabonete ele vai matar as bactérias protetoras e você pode ter, então, um desequilíbrio. Com a falta da proteção, vai ter um micro-organismo para atacar, né? O Protex é um sabonete muito feito a propaganda que mata 99% das bactérias da sua pele. Não use Protex todo dia. Ué, então para que foi criado? Para aquelas pessoas que vão em lugares insalubres, né? Pessoas que trabalham limpando fossa, pessoas que trabalham em cadeias, pessoas que trabalham em lugares que tem muitas bactérias, né? Coveiros, eles precisam sim de tomar um banho com esses sabonetes após sair do ambiente de trabalho. Mas você que não tem
contato com ambientes insalubres dessa forma, tomar um banho com um sabonete que mata tantas bactérias assim não é interessante. Você pode sofrer ao longo de um tempo problemas com furúnculo, por exemplo. Furúnculos, né, tumores, são inflamações da pele que podem ser provocadas quando você está tirando a proteção da sua pele. É um exemplo. A importância das bactérias ainda se vê na indústria farmacêutica, na fabricação de antibióticos, por exemplo. Aquele queijo, né, o camembert, ele tem bactérias. Aquelas bactérias que estão ali, né, os antibióticos, são antibióticos, né? Vitaminas também. Algumas bactérias produzem vitaminas, tá? Dentro do nosso intestino, nós temos algumas vitaminas, algumas bactérias que produzem vitamina K, por exemplo, tá? A indústria química na produção de alcoóis, como metal, etanol, tá? Bactérias do gênero Acetobacter, que oxidam o álcool etílico, transformando em ácido acético. Essa relação constitui a base da fabricação do vinagre, por exemplo, tá? Professora, a minha mãe faz vinagre de banana. Ela pega a banana, deixa estragar, põe num saco, né, de pano, deixa no ambiente escuro, depois de uns dias tem o vinagre. Sim, nesse ambiente escuro tem a bactéria que vai fazer a decomposição da banana e vai transformar aquele líquido da decomposição ali, vai sair o ácido acético, que é o vinagre de banana, que tem gente que gosta, eu odeio. Então, na genética, existem bactérias que sofrem alteração no seu DNA e podem servir de produtos de interesse, como a insulina, por exemplo. Elas podem produzir insulina. Houve uma época que se utilizava a insulina de porcos, por exemplo. Hoje, a insulina ela é feita, né, a partir de bactérias. A fixação do nitrogênio, existem bactérias que vivem nas raízes do feijoeiro e de outras leguminosas que conseguem fixar o nitrogênio. Pegam o nitrogênio do solo, passam para as raízes do feijoeiro e o feijoeiro consegue transferir esse nitrogênio para os grãos do feijão. Então, comer feijão é uma fonte de nitrogênio para a gente, graças à ação dessas bactérias amigas que ficam nas raízes desses feijoeiros. E existem outras bactérias muito, muito benéficas, tá? E que a gente muitas das vezes não fica sabendo. Por exemplo, o iogurte é a bactéria boa. São os lactobacilos que vão estar auxiliando no nosso sistema imunológico, na aquisição de vitaminas, né? E que toda criança tem que tomar. Existe uma prática de ensino bem legal, que é você pegar o leite, mornar, antes de ferver você desliga, põe uma gotinha no pulso, temperatura suficiente para você suportar. Pega um iogurte natural, aquele integral, de potinho, sem sabor, que vende no supermercado, coloca nesse leite morno, mistura, né, bem com a colher. Depois que misturou, você tampa com um pano, deixa fora da geladeira 24 horas. Aquele leite vai se transformar em 1 litro de iogurte. Por quê? As bactérias vão se alimentar da lactose, daquele leite integral, né? E vão se multiplicar ali dentro, você vai ter 1 litro de iogurte natural. Basta depois você acrescentar leite condensado, suco, polpa de fruta, você vai ter o seu iogurte caseiro. É uma experiência bem legal que dá para fazer na escola para as crianças poderem ver como que é feita a produção de iogurte e ela também ter contato com as bactérias boas, né, que existem aí na nossa sociedade, tá certo?